Bem, o primeiro tema, né, dessas doenças pulmonares é sobre asma. Basicamente, a gente vai trazer uma visão geral, né, sobre a asma. Então, eu vou falar um pouco sobre a epidemiologia, a fisiopata, as manifestações clínicas, o diagnóstico e, consequentemente, o tratamento, né? Quando a gente fala, né, de asma, a gente tem que conceituar. Então, a gente sabe que asma ela vai ser essa doença inflamatória, né? Dessas vias aéreas e de forma crônica, né? Basicamente, o desenvolvimento dessa asma, ela vai depender de um princípio básico que vai ser a genética. Então, genes suscetíveis, né, nessa pessoa e a ação de fatores ambientais para que essa doença inflamatória crônica, né, dessas vias aéreas, ela seja desencadeada. Então, ela é uma das doenças mais comuns, né, no mundo, afeta ali crianças e adultos, então a incidência é alta tanto em adultos como em crianças. Há cerca de 20 milhões de asmáticos, né, no Brasil, e segundo o DataSUS, a gente pode trazer um número ali de 350 mil internações anualmente pela asma, né? Então, quando a gente fala do contexto de SUS, vai ser ali a quarta causa, né, de hospitalização, né, por doença. É uma das principais causas de falta no trabalho, de falta nas escolas e o custo ele é um pouco elevado. Então, quando a gente pensa, né, nessa última década, com trazendo informações sobre o que a asma é, né, basicamente, e trazendo também a questão da distribuição de medicamentos gratuitos, né, pelo SUS, houve uma queda ali de 49%, né, das internações por asmas, e é um número bem significativo quando a gente traz essa visão da questão da educação em saúde e a sua importância, né, é, nesse processo de divulgação e tratamento da asma. Basicamente, a fisiopatologia ela está relacionada a alguns processos, então, o processo inflamatório dessas vias aéreas, os fatores genéticos, a questão da broncoconstrição, o edema das vias aéreas e o remodelamento das vias aéreas. Então, resumindo, né, o processo inflamatório, como eu falei para vocês, eles vão ser basicamente esses fatores ambientais que vão tá agindo ali sobre a mucosa desse trato respiratório e são capturados ali pelas células dendríticas, né? Então, a gente tem que ter esse fator genético suscetível. Então, a gente fala ali de uma alteração tanto nos cromossomos 5, 11 e 14. E esse processo inflamatório vai ser basicamente desencadeado, seja por infecção, alérgeno, enfim, algo ali que vai desencadear esse processo inflamatório nessa mucosa. Então, basicamente, vai gerar ali uma resposta humoral, né, dos linfócitos TH2. E esses linfócitos TH2, a gente sabe que eles são responsáveis por estimular as células B, né? E essas células B, elas produzem ali tanto mastócitos como eosinófilos, né, que são bem presentes nesse processo de inflamação. Resumindo, os mediadores que são liberados tanto pelos mastócitos e os eosinófilos, eles vão induzir alguns mecanismos inflamatórios e a gente vai gerar a primeira fase, né, ali, que seria a fase imediata. Então, a gente vai seguir, a partir dessa fase imediata, a questão da broncoconstrição. Então, vai ter o constristamento ali dos broncos, né, dessas áreas respiratórias. Então, o músculo liso se contrai. A gente vai ter a formação dos sibilos por a diminuição, né, a redução desse calibre dessas vias aéreas. E, basicamente, a gente pode reter ar dentro desses pulmões, que vai gerar uma hipersuflação pulmonar. E vai ter uma redução da complacência e vai aumentar o esforço respiratório que a gente vai gerar ali, aquela sensação de dispneia, que é bem característico da asma. A gente pode seguir a partir dessa visão da broncoconstrição, a formação de edemas, que vai ser o acúmulo de líquidos, né, e a hipersecreção de muco pelas células caliciformes, né. A partir daí a gente tem o início da fase tardia, que é bem interessante a gente dividir
essa fisiopata tem duas fases, fase imediata e fase tardia. Porque a fase tardia ela vai se culminar com essa última fase aqui que a gente está comentando, que seria o remodelamento dessas vias aéreas. Então, com essa broncoconstrição mais acentuada e prolongada, e de acordo ocorre o agravamento dessa asma ou a exposição a esses fatores ambientais que desencadeia esses processos inflamatórios. Então, ao longo do tempo, pode haver ali uma deposição de colágenos. A gente sabe que o colágeno ele é rico em proteoglicanos, né? E vai levar ali um espessamento que a gente pode considerar como irreversível, né? Então, a gente vai ter tanto hipertrofia quanto hiperplasia, né? Nessas vias aéreas. E basicamente a hiperplasia vai estar ali relacionada ao número dessas células calciformes, né? Que, consequentemente, a gente sabe que vai levar a uma hipersecreção de muco, né? Essa perpetuação dessa inflamação, dividindo em essas duas fases, vai culminar com o remodelamento dessas vias aéreas a longo prazo. Vale lembrar, a asma, ela não tem cura, né? Ela tem tratamento, tem como melhorar a qualidade de vida desse paciente. Resumindo, a gente tem algumas manifestações clínicas, que foi o que eu trouxe para vocês, decorrentes também desse processo, dessa fisiopatologia, né? Então, a gente tem tosse, dispneia, dor torácica e sibilos. Então, a gente tem, pode caracterizar a tosse como tosse asmática, né? Então, na maioria das vezes, não é uma tosse produtiva, ela é seca. Mesmo que a gente produza muco, esse muco, ele vai estar retido, né? Da mesma forma que o ar vai reter para que aconteça a hipersuflação nesse pulmão, também vai ser retido esse muco, então a tosse normalmente ela é seca, né? A dispneia ela vai ser causada por esse processo de hipersuflação, que vai ali meio que exercer uma necessidade desse paciente, ele está ali necessitando de ar, né? Então ele vai fazer, vai forçar para que ele tenha mais demanda de ar, né, para esse pulmão. E a dor torácica vai ser ali decorrente basicamente também essa hipersuflação, esse maior esforço, né, para realizar essa troca dos gases e diminuir essa sensação de dispneia. E a gente sabe que para ter dor torácica a gente tem que envolver ali a musculatura. Então, basicamente, os músculos intercostais e o diafragma vai ser muito utilizado e vai contribuir para essa sensação de dor no peito, né? E os sibilos, que eu já falei, vai culminar ali pela alteração, né? Alteração dessa via aérea contraída e, basicamente, ela é devido a essa broncoconstrição que a gente falou, né? Esse bloqueio parcial dessas vias aéreas. Basicamente, aqui a gente tem a classificação da gravidade da asma, que a gente pode utilizar, segundo sintomas, atividades, crises, sintomas noturnos, o broncodilatador para alívio e a questão do capacidade vital forçada, né? E o volume expirado forçado no último segundo. E aqui a gente tem algumas perguntas para controle da asma nas últimas 4 semanas. Diagnóstico: anamnese, exame físico, exames complementares. Então, presença dessa tríade clássica que eu falei para vocês: tosse, dispneia e sibilo, exposição a esses fatores de risco, história familiar de asma. E, basicamente, quando a gente fala de exame físico, a gente pode estar correlacionando com o exame físico normal e de uma pessoa também que tem insuficiência respiratória. Lembrando que a asma ela é desencadeada basicamente por momentos de crise e momentos de não crise. Então, às vezes a pessoa vai estar com essa broncoconstrição e às vezes não. Então, no exame físico, às vezes não vai ter essa alteração tão notória, né? Como seria o relato que esse paciente vai trazer para você na anamnese. Sinais de gravidade: uma frequência cardíaca aumentada, maior de 120, frequência respiratória maior de 30 percussões por minuto. O uso da musculatura acessória é bem interessante durante essas crises, que seriam as aletas nasais, né, e a musculatura cervical e abdominal. Sibilância, conforme eu falei para vocês, murmúrio vesicular diminuído, tiragem intercostal e dificuldade para construir essas frases longas
quando ele está em crise, né? Ali formando, tentando falar ou nesse processo de dispneia, né? Os exames complementares, basicamente, é a espirometria, então a gente vai fazer a relação de VF1 e CVF, que é rumo expiratório forçado no último minuto, sobre capacidade vital forçada. Basicamente, o espirômetro ele mede todo o ar, né, que essa pessoa consegue soprar por meio de uma variável, que é chamada essa capacidade vital forçada, e também essa velocidade de saída de ar dos pulmões, né, especialmente nesse primeiro segundo do teste, que seria esse VF1. A gente também tem um pico de fluxo expiratório, né? Basicamente é esse aparelhinho aí que eu estou mostrando para vocês na imagem, que ele é um termômetro que ajuda esse paciente a determinar quanto essas vias aéreas estão abertas, né? Durante ali o processo da crise asmática, né? Desse paciente. Ou de um paciente que já tenha passado pela fase tardia, né? Que seria lá da fisiopato, correlacionado com o remodelamento dessas vias aéreas. Aqui, a gente traz esse quadro para distinguir características do DPOC e da asma e o tratamento. Basicamente, o tratamento ele vai se correlacionar com os níveis de evolução dessa asma que a gente viu aqui, ó, nesse quadro 2. E de acordo com o que a gente descobriu a partir desses exames complementares, anamnese e exame físico. Então, esse tratamento, basicamente, ele vai ser dividido em etapa 1, ou nível 1, nível 2, nível 3, 4 e 5. A gente tem que entender o que esses medicamentos, basicamente, eles vão funcionar como o SABA, né, que é o de ação curta, e o LABA, que é o de longa ação. E a gente vai ter um medicamento de resgate, que seria ali um corticóide, para estar aliviando em algumas situações. Basicamente, esses são os níveis. Então, o primeiro quadro é o nível 1, segundo nível 2, nível 3, 4, nível 3, 4, e nível 5, que seria a questão da imunoterapia. Então, a gente tem a questão do fenótipo anti-IgE e associar, né, o omalizumab ou mepolizumab, que seria essa imunoterapia, né, com a exposição a algum alérgeno, para que a gente produza o anti-IgE, né? Então a gente vai fenotipar esse anti-IgE para que ocorra um processo de desenvolvimento como se fosse uma resistência desse paciente em questão. Enfim, ainda tem muitos estudos ainda sobre a questão dessa imunoterapia para tratamento e basicamente o tratamento ele gira em torno dessas duas ações: imunoterapia, corticoide, os broncodilatadores, né? E os SABAs, que são de ação curta, e beta-bloqueadores, e os LABAs também, né? Que é de longa ação. A gente tem a exemplo geral, a gente pode falar da terbutalina e do salbutamol. E representantes ali do LABA, a gente tem um salmeterol e formoterol. Aqui são características da crise asmática e basicamente é isso. Bom, continuando, eu vou falar um pouco com você sobre a cavitação pulmonar. A cavitação pulmonar, ela é exatamente uma área pulmonar que é preenchida com ar no centro, ou seja, tem um nódulo, tem uma área consolidada. Então, por definição, a gente consegue ver aí, né, uma área pulmonar consolidada, que a gente consegue ver pela radiografia, é identificada geralmente ou pela radiografia ou pela tomografia. A gente consegue ver nessa imagem aí que o centro dela é escuro, porque tanto a tomografia quanto a radiografia, eles pegam diferença de densidade. Como o centro tem ar, a imagem fica mais escura, mostrando a ausência de matéria. E a borda, onde tem o tecido que lesiona, onde tem o agente que está causando a inflamação, que está causando a lesão, é bem mais claro. Essa marca ela é bem típica da cavitação pulmonar mesmo. Essa que a gente consegue ver nessa imagem aí à direita. A cavitação pulmonar ela pode ser por causas infecciosas ou não infecciosas, né?
E o padrão ouro mesmo é pela tomografia, para a gente identificar. A parte do meio ela fica mais escura, principalmente porque acontece um processo de necrose no meio. Então vamos falar um pouco sobre epidemiologia também. 46% dos pacientes que têm pneumonia, tuberculose, cisto ou câncer têm cavitação pulmonar. Então, é um dado muito relevante. A cavitação, como mostra aí, né, ela está presente em 18% dos casos de câncer do pulmão, 30% de tuberculose e 30% de pneumonia. Um fator muito importante é que a cavitação, ela não é para a gente, tem cavitação, vamos procurar o agente. Então, a cavitação é a doença. Não, a cavitação ela é um sinal clínico que a gente vê no exame de imagem. Então, a gente não sabe o que é, está com sintoma inespecífico, fez uma radiografia, tem cavitação, você já pode começar a suspeitar de algum desses 4 que tem na imagem. Pneumonia, tuberculose, cisto, câncer. Então, assim, é bom frisar isso. Cavitação não é uma doença em si, ela é um sinal de um exame de imagem. Sobre a fisiopatologia, a gente consegue ver à direita esse círculo vermelho com um círculo branco no meio. Essa parte branca no meio simboliza a área necrosada e a vermelha a área infectada, ou seja, onde está tendo infecção, inflamação, onde tem tecido lesionado mesmo. A cavitação, como eu falei aqui, né? Ela é resultado da necrose tissular. Tissular porque ela ocorre de uma forma esférica, né? Formando um círculo. Ou seja, dentro é ar, porque o tecido de dentro necrosou, e aí ocorreu a expulsão dessa parte necrótica, e o tecido em volta é a lesão. Ou seja, a gente consegue ver que a cavitação pulmonar ela é um resultado de um processo patológico. A situação em que a cavitação pulmonar é mais comum, como eu falei no slide anterior, é tuberculose e necrose isquêmica, ou necrose caseosa. Então, esse é um ponto importante da gente entender sobre a cavitação em si. No próximo slide eu vou mostrar uma diferença de identificar numa radiografia e em uma tomografia. Aqui as manifestações clínicas, como eu falei, não é uma doença em si, então os sintomas são bem específicos: tosse, dispneia, dor torácica, hemoptise, taquicardia. Podemos ver que são sintomas inespecíficos pulmonares. Então, só pela clínica, muitas vezes a gente não vai conseguir perceber uma cavitação. A gente consegue pela clínica perceber a doença em si que afeta. Para o diagnóstico, a gente vê à esquerda uma radiografia de tórax. Nessa radiografia de tórax, a gente consegue ver o círculozinho que eu estou falando, que é exatamente a cavitação pulmonar. O círculozinho dentro com ar, e no entorno está havendo o processo de lesão, né? À direita a gente consegue ver a tomografia. Em A a gente vê uma cavitação pulmonar e em B a gente consegue ver um pulmão assim sem cavitação. Então o diagnóstico de imagem ele é fundamental mesmo para poder encontrar a cavitação em si. Sem o processo de diagnóstico por imagem não dá para perceber a cavitação, assim, não dá para ver. Dá para saber que tem outra patologia que está cometendo, mas saber que essa patologia causou uma cavitação não dá para saber sem o exame de imagem. Ela pode ser bilateral ou unilateral, costuma ser unilateral, tá? E o tratamento, né? Como não é uma doença em si, a cavitação ela é consequência de um processo patológico, o tratamento é tratar o fator desencadeador da lesão, ou seja, baseado na clínica e nos sintomas. Então, por exemplo, se você só tem a lesão, o que você vai pensar? A lesão é de causa infecciosa? Se for infecciosa, pode ser bacteriana, pode ser uma infecção fúngica, pode ser uma infecção viral, parasitária, ou não. Não é uma causa infecciosa, é um câncer de pulmão, uma doença autoimune, um embolismo, um trauma. Então a gente tem que olhar a clínica. Para ajudar a gente a perceber isso também, a gente pode fazer alguns procedimentos para averiguar no pulmão o que está acontecendo, no pulmão ou no corpo. Então a gente pode fazer uma broncoscopia, tanto da parte da lesão em si, quanto de preferência a parte mais externa da lesão, onde tem células mais novas. E pode fazer hemocultura, principalmente para infecção bacteriana, pode fazer teste de SCAR. Então, nitidamente, a gente vê aqui que a cavitação
é a mesma coisa que um círculozinho na prática para a gente levar para a vida. E ela precisa de exame de imagem e ela é clássica de outro processo patológico. Então chegou um paciente, fez radiografia, fez tomografia, tem cavitação, já vamos começar a suspeitar de algum desses processos. Tentar aliar essa imagem da clínica com a imagem mesmo, diagnóstico de imagem. Obrigado. Então, dando continuidade, eu vou falar um pouquinho sobre as bronquiectasias. Pode passar, Rian, por favor. Então, o que seriam, né, as bronquiectasias? A gente está falando de uma doença crônica que ela vai acontecer por conta de uma dilatação anormal e irreversível dos brônquios e dos bronquíolos. Então, essas estruturas, elas vão ter esse processo de dilatação, que não é normal, né? E é de forma irreversível, por isso que a gente fala que é uma doença crônica. Pode passar. E por que as bronquiectasias, elas se desenvolvem, né? Por que a gente tem essa dilatação irreversível e anormal dessas estruturas? Porque a gente vai ter destruição dos componentes, tanto elástico quanto muscular, das paredes, dos brônquios e dos bronquíolos. Só um minuto. Continuando. Pode passar. E aí, falando um pouco da epidemiologia, né? Tanto a questão da incidência quanto da prevalência não é muito conhecido, então a gente não encontra muito, e é desconhecido em vários países, não só aqui no Brasil, é difícil de encontrar. E a gente tem também uma grande variação de um país para o outro, mas existe uma estimativa que nos Estados Unidos existam 110 mil indivíduos com bronquiectasia. A prevalência da doença ela tende a aumentar com a idade, então quanto mais velho o paciente, maior a probabilidade de desenvolvimento de uma bronquiectasia. É mais frequente em mulheres, e por conta de necessidade de internações prolongadas, a gente ter um acompanhamento frequente com o médico e necessidade de medicamentos que têm um alto custo, é uma doença que requer alto custos. E quando a gente fala da mortalidade, depois do diagnóstico, né, dentre 4 anos ali após o diagnóstico, essa mortalidade ela pode variar de 10% a 16%. E tudo isso muito, muito em questão das complicações da própria doença. Pode passar. Quando a gente fala de classificação, as bronquiectasias elas podem ser divididas, né, em fibrocística e não fibrocística. Então, quando eu falo de fibrocística, eu estou falando de uma bronquiectasia que ela vai ocorrer em função de uma fibrose cística. Então, o paciente ele tem fibrose cística, ele acaba desenvolvendo bronquiectasia. Só para a gente ter uma noção, a fibrose cística é uma doença autoimune e genética, né, hereditária, que o paciente ele tem uma superprodução de muco, e esse muco ele tem uma consistência mais viscosa e mais pegajosa, e isso dificulta o clearance do muco ciliar. Então, o paciente ele tem uma superprodução de muco que ele não consegue expectorar com facilidade esse muco, porque esse muco é muito viscoso e muito pegajoso. Então, por conta dessa doença, o paciente pode acabar, a longo prazo, desenvolvendo bronquiectasias. E aí a gente vai classificar essa bronquiectasia como fibrocística. No caso de uma bronquiectasia que não está relacionada com a fibrose cística, a gente vai falar que ela é não fibrocística. Então, ela vai estar associada com outras etiologias. Pode passar. Falando um pouco da fisiopatologia, a gente entende que a fisiopatologia das bronquiectasias é basicamente um ciclo vicioso. Então, independente de onde inicia esse ciclo, ele vai sempre se perpetuar. Como que vai acontecer? Vamos supor que a gente tem inflamação... só um minutinho. Cara, minha família tá toda em casa, feriado, então tá uma bagunça. Mas enfim, continuando. Então, vamos supor que esse paciente ele tem inflamação nas vias aéreas, seja ali por alguma alergia, ou ele tem alguma doença de tecido conjuntivo, ou ele tem alguma doença inflamatória intestinal, como, por exemplo, refluxo gastroesofágico. Esse refluxo, né, essa acidez ali pode gerar uma destruição, uma inflamação nas vias aéreas. Essa inflamação, ela pode gerar a longo prazo dano nas estruturas das vias aéreas. A gente viu que a bronquiectasia está relacionada
com a destruição da parte elástica e da parte estrutural ali dos brônquios, dos bronquíolos. Então, essa inflamação constante pode gerar a longo prazo um dano estrutural nas vias aéreas, ou esse paciente também pode ter algum defeito congênito, né? Não necessariamente precisa ser uma inflamação, pode ser por outra causa, mas a gente tem ali um dano naquela estrutura. O dano na estrutura dificulta o mecanismo de depuração mucociliar. Então, a gente sabe que a gente tem a produção de muco e que esse muco ele precisa ser expectorado. A gente tem esse processo de limpeza das vias aéreas, né? O clearance que a gente fala. Se esse paciente tem alguma deficiência nessa estrutura, seja na parte muscular ou seja na própria estrutura dos cílios, né? Ou do muco, enfim, esse paciente não consegue expectorar. Isso vai gerar um acúmulo de muco ali, muco e impurezas. Esse acúmulo a longo prazo pode favorecer o desenvolvimento de infecções bacterianas, então pneumonia, tuberculose, pode aparecer também micobactérias que não sejam relacionadas à tuberculose. E esse paciente pode também, às vezes, ter até uma deficiência que predispõe o desenvolvimento de infecções. E aí, infecção bacteriana gera novamente inflamação nas vias aéreas. Inflamação nas vias aéreas a longo prazo, dano estrutural. Dano estrutural dificulta o mecanismo de clearance. Então, a gente pode perceber que é um ciclo vicioso. Pode passar, por favor. Falando um pouco da etiologia, as bronquiectasias elas vão poder ser divididas, né, baseando na etiologia, como congênitas, adquiridas ou idiopáticas. Quando a gente fala das bronquiectasias congênitas, a gente está falando, por exemplo, de uma bronquiectasia que se desenvolveu em função de uma fibrose cística, de uma deficiência de alfa-1 antitripsina. A gente sabe que essa enzima está relacionada com o desenvolvimento de de enfisema e de bronquite crônica. Então, está muito relacionada com o DPOC. E isso pode gerar também o desenvolvimento de bronquiectasia. Às vezes, esse paciente tem cinesia ciliar primária, então ele tem um defeito congênito ali, que ele tem uma má formação dos cílios, ou os cílios eles não apresentam um movimento normal. Isso pode dificultar o processo de clearance. A longo prazo, isso poderia gerar uma bronquiectasia. Síndrome de Young, às vezes o paciente tem uma imunodeficiência primária, como, por exemplo, qualquer deficiência ali na questão da imunidade. Então, seja na imunidade celular, seja no sistema complemento ou na produção de anticorpos. Pode também predispor o desenvolvimento de infecções e inflamação das vias aéreas. Defeitos anatômicos na própria árvore traqueobronca ou secreção pulmonar, que é uma anomalia genética, né, que o paciente ele tem mais desenvolvimento embrionário do parênquima pulmonar. Isso também pode estar relacionado com o desenvolvimento. No caso das bronquiectasias adquiridas, a gente está falando de bronquiectasias que vão ocorrer em função, por exemplo, de alguma infecção, então pode ser pós-infecciosa, principalmente aqui a gente fala da tuberculose, que está muito relacionada. TPOC, imunodeficiências secundárias como HIV ou neoplasias, doenças sistêmicas autoimunes, né, como, por exemplo, artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico, pneumonite inflamatória, entre outros processos obstrutivos. E, por fim, a gente tem as bronquiectasias idiopáticas, que são aquelas que a gente não sabe a causa, simplesmente o paciente desenvolve. Cerca de 50% das bronquiectasias que são diagnosticadas, elas são de origem idiopática. Então, a gente não sabe por que surgiu. Pode passar. E aí, vamos um pouquinho para as manifestações clínicas da doença. Os pacientes que apresentam bronquiectasia, eles vão ter manifestações clínicas muito parecidas com as manifestações clínicas do DPOC. Então, esse paciente ele vai ter principalmente tosse produtiva mucopurulenta, então ele vai ter hiperprodução de muco. E essa tosse, né, produtiva, ela eventualmente pode cursar com hemoptise. Então, esse paciente pode expectorar sangue, né, partículas de sangue e tudo. Ele pode apresentar dispneia, é muito comum também, porque, como a gente sabe, ali ele vai ter uma dificuldade de expectorar, então o fluxo ali vai estar reduzido, fluxo aéreo, e isso pode gerar uma falta de ar, né? O paciente vai ter dificuldade de respirar. Dor torácica do tipo pleurítica, então esse paciente pode apresentar pleurite. Na ausculta pulmonar, né? Então no exame físico ele pode apresentar ali sibilância, estertores e roncos. E não é muito comum esse sintoma, mas quando a gente fala de pacientes que apresentam fibrose cística, então que vão ter ali uma bronquiectasia secundária, fibrose cística, pode aparecer baqueteamento digital.
Como que eu faço para diagnosticar essa doença? O diagnóstico ele vai ser baseado principalmente em achados clínicos e a gente vai associar esses achados clínicos com alterações tomográficas compatíveis. Então, se esse paciente ele tem tosse crônica ou né, infecções respiratórias de repetição, mais uma tomografia característica, a gente pode diagnosticar com bronquiectasia. Então, ali na tomografia, eu precisa se apresentar com uma bronquiectasia, ou no raio-x também. Mas como a gente sabe que a tomografia ela é um exame bem mais sensível, normalmente ela é o padrão ouro, né? É utilizado. Além desse diagnóstico, a gente pode fazer também, depois que foi diagnosticado a bronquiectasia, baseada nos achados clínicos e na tomografia, a gente pode fazer o diagnóstico etiológico. Então, tentar descobrir de onde que está vindo aquela bronquiectasia. A gente pode fazer exame de sangue, então testar ali IgG, IgM, IgA, IgE total, ver a questão da alfa-1 antitripsina, como eu falei, que é muito relacionado com o DPOC, e hemograma completo. Além disso, a gente pode avaliar o escarro também. Então, a gente pode investigar ali para micobactérias, principalmente para fazer o diagnóstico diferencial de tuberculose, pesquisar por fungos e bactérias, entre outras bactérias, né? Pode passar. Aí aqui eu trouxe para vocês só uma imagem. Então, a gente tem uma tomografia de tórax na primeira imagem, em um paciente com fibrose cística, que está mostrando as bronquiectasias graves. Então, se a gente observar as setas, a gente tá meio difícil de ver, mas dá para ver. A gente tem essas estruturas circulares, que é como se fosse essas vias aéreas, né, os brônquios e os bronquíolos dilatados. Então, a gente tem essa dilatação, fica bem evidente ali. Principalmente nessa seta mais inferior, na imagem, fica bem evidente a questão dessa dilatação das vias aéreas. E no caso da figura 2, a gente tem um raio-x de tórax também, de um paciente com fibrose cística, que vai mostrar essas bronquiectasias, principalmente na parte do ápice pulmonar. Então, a gente pode ver também essas regiões dilatadas aí, como está mostrando nas setas. Pode passar. Beleza, já vi como funciona. Como que eu faço para tratar esse paciente? O tratamento das bronquiectasias, a gente sabe que é uma doença irreversível, então a gente vai fazer o manejo. Vai depender da situação do paciente, mas para todos os pacientes, a gente vai indicar, então vai ser indicado para esses pacientes fazer a vacinação contra a influenza, que vai ser anual, e a pneumocócica, tanto a 13 quanto a 23. Então, é importante que esses pacientes façam a vacinação para evitar infecções, né? Infecções virais, infecções bacterianas. É importante orientar esse paciente para evitar a exposição ambiental e evitar exposição a tabagismo, tanto passivo quanto ativo. Então, evitar poeira, evitar gases tóxicos, tudo isso é importante. E, assim, um dos pilares do tratamento vai ser a fisioterapia e a reabilitação pulmonar. Quando eu falo de fisioterapia, eu estou falando de exercícios respiratórios que vão ajudar nesse clearance mucociliar. Então, vai ajudar na depuração e no transporte do muco. Quando eu falo da reabilitação pulmonar, eu estou falando de exercícios que esse paciente pode fazer para fortalecer a musculatura inspiratória e também a musculatura da caixa torácica, para que esses pacientes, né, eles consigam tossir de uma forma efetiva e colocar esse muco para fora. Então, o objetivo aqui é auxiliar a questão do clearance mucociliar. E a gente também pode fazer a utilização de agentes mucoativos, justamente para poder melhorar essa questão da depuração. Então, esse paciente ele pode fazer inalação de Atrovent, pode fazer inalação de Berotec, que são medicamentos broncodilatadores, ou podem fazer também a inalação, a utilização de N-acetilcisteína, que é um medicamento que ele faz com que esse muco ele fique mais diluído, né? Ele melhora a questão da viscosidade e isso facilita a expectoração. Mas esses medicamentos vai depender de cada paciente, cada caso é um caso. Pode passar. Eu posso também fazer um tratamento baseado em pacientes selecionados. Como assim? Se esse paciente ele apresentar hiperatividade brônquica ou sintomas de dispneia, a gente pode fazer a utilização de broncodilatadores de longa duração, como, por exemplo, beta-2 agonistas, LAMA, né, que são os inibidores da acetilcolina. Se esse paciente tiver um diagnóstico prévio de asma ou de DPOC, a gente pode fazer a utilização de corticoide inalatório. Se esse paciente tiver 2 ou mais exacerbações no último ano, a gente vai fazer a introdução de macrolídeos.
em uma dose imunomoduladora. Então, por exemplo, é bem comum que se esse paciente tenha muitas exacerbações durante o ano, ele precisa fazer a introdução do tratamento dele de azitromicina, e aí a gente vai crônica por Pseudomonas aeruginosa, é importante que faça uso de antibiótico por via inalatória também. Pode passar. Por fim, a gente tem aquele... Calma, meu amigo. Por fim, a gente tem aquele paciente que já está com a doença avançada. E aí, como que a gente vai tratar esse paciente? Se ele tiver hipertensão pulmonar, ou se lá no exame de função pulmonar ele tiver uma baixa reserva funcional, né? Então, ele tem aquele VF1 menor que 30%, a gente pode considerar o transplante pulmonar. Se ele tiver hipoxemia crônica e essa hipoxemia for associada à hipercapnia, que é quando a gente tem uma maior pressão parcial de gás carbônico no sangue, o transplante também pode ser cogitado, ou a oxigenoterapia domiciliar. É importante introduzir isso. E, por fim, a gente pode introduzir também a ventilação não invasiva. Mas tudo isso vai depender do grau, da gravidade, né, do tratamento desse paciente, do grau desse paciente. Pode passar. Minhas referências é isso. Fim. Então, bora lá. Boa tarde, pessoal. Falar um pouco sobre a síndrome de consolidação pulmonar. Pode passar. Então, primeiro, por ser uma síndrome, então ele vai ser o quê? Vai ser um conjunto de sinais e sintomas. E sinais e sintomas vão estar presentes quando? Vão estar presentes quando a gente tiver o quê? Um preenchimento alveolar por um desses três. Ou por transudato, e a gente pode ter, por exemplo, insuficiência cardíaca. A gente pode ter também exudato, que a gente vai ter como exemplo, empiema, pneumonia, e por tecido conjuntivo, que pode ser também por tromboembolismo pulmonar. Pode passar. E o que vai ser esses dois? Exudato ou então transudato. Exudato ele vai ser o quê? Ele vai ser o produto de causa infecciosa. Já o exudato vai ser o quê? Produto de causa infecciosa. Transudato ele vai ser o quê? Vai ser um líquido com menos tecido infeccioso. Então a gente vai ter o quê? Uma readequação de volume. E quando a gente pega, por exemplo, nessa foto aí, ele mostra o quê? Mostra que a substituição do ar nos nossos alvéolos, ele está sendo substituído por quê? Pode ser substituído por líquido, por célula, ou então por um dois desses, entendeu? Então, como a gente consegue ver ali naquela imagem. A gente vê aqui a parte normal, embaixo, e a parte consolidada, como que ela fica. Pode passar. E aí, a etiologia dela, por ser uma síndrome, ela vai ser causada por alguma coisa. Então, a gente pode ter várias patologias causando isso. Então, por exemplo, a gente pode ter pneumonia, que vai causar o quê? Exudato. Então, naquela primeira foto ali, a gente vê os sacos aéreos normais, e embaixo a gente vê os sacos aéreos com fluido, que vai estar causando pneumonia. A gente pode ter também a tuberculose pulmonar, que vai ser exemplo de quê? Exudato. Então, a gente vai ver aqui nessa segunda imagem dessa mulher os pulmões infeccionados pela bactéria da tuberculose. A gente pode ter também insuficiência cardíaca, que vai ser como exemplo transudato. Então, a gente vai ver que vai ter essa readequação do volume, que vai acabar influenciando no pulmão. Então, a gente vai ter várias etiologias que vai estar causando isso. E mais na frente também, na parte de tratamento, o tratamento vai ser o quê? Vai ser tratar essa patologia que vai estar causando, entendeu? Pode passar. As manifestações clínicas, a gente entra na parte muito importante, que vai ser o quê? Anamnese mais para frente. E como manifestações clínicas mais comuns, a gente vai ter o quê? Dispneia, tosse seca, ou então produtiva, hemoptise, expectoração de sangue, dor plurítica, aquela dor que o paciente quando se curva à frente. Aí pode ser também febre, hiporexia, anorexia, e outros também sintomas que vão ser menos casuais. Vai ser o quê? Perda ponderal, palidez, cianose, sibilância, dor torácica. E os mais comuns vão ser o quê? Principalmente vai ser dispneia, que vai ser o quê? A falta de ar, e a tosse. E a tosse, a gente tem que saber investigar muito bem. Então, a gente tem que contar o paciente
se ela é produtiva ou não, se ela vai ser o quê? Mais mucoide, se ela vai ter aquela secreção mais parecida com saliva, ou então ela vai ser mais purulenta, vai ser aquela tosse que é mais esverdeada, amarelada, entendeu? A dor pleurística, que vai ser aquela dor ventilatória dependente. Então, essas manifestações elas vão estar muito relacionadas com a patologia que vai estar causando elas. E se o paciente estiver queixando de alguma dessas coisas, a gente tem que ver também se tem algum sintoma associado, para a gente poder investigar melhor. Pode passar. Entrando no exame físico desse paciente, o que a gente vai ter que fazer, principalmente? A gente tem que prestar muita atenção na parte da anamnese e também do estado geral do nosso paciente. Então, a gente vai fazer o quê? Investigar os sinais e sintomas, direcionar a pergunta de acordo com a queixa principal, ver se tem sintomas relacionados e também descartar também outros sintomas. Então, se o paciente relatar alguma coisa, pergunta: teve febre, teve doutoraço, teve falta de ar, tudo isso. Aí, começando na inspeção, a gente tem que ver o quê? Se o paciente ele vai estar o quê? Eupneico ou então taquipneico. Então, a gente vai ver principalmente se tem sinais de esforço respiratório. Então, a gente vai ver o quê? Se tem uso de musculatura acessória, extremoplasmastoide, escaleno, se tem tiragem, aquela retração muscular nos espaços intercostais, se tem uso de respiração abdominal, então vai estar criando ali uma pressão negativa para facilitar a respiração. E nessa inspeção, a gente vai ver principalmente que o paciente ele vai ter o quê? A expansividade diminuir. Então, essa é o principal achado. Partindo da palpação do paciente, a gente tem que o quê? Verificar essa assimetria dele. Porque como vai estar diminuída, a gente tem que ver por que vai estar. Então, a gente vai ver o quê? O frame tutório vocal, que geralmente vai estar o quê? Aumentado. Então, a gente vai estar falando lá para o paciente falar 33. A gente vai ver que o som vai estar o quê? Aumentado. E também na percussão, o som da percussão ele vai ser característico do som maciço ou então submaciço. E lembrando que o normal é o quê? Que o normal é o som claro pulmonar. Então, ele vai estar o quê? Alterado. Pode passar. Na ausculta pulmonar, a gente vai ter que avaliar o quê? Inspiração e também expiração. Então, a gente vai ter o quê? Principalmente ruídos adventícios. Então, a gente pode ter presença de quê? Estertores finos, pectoriloquia, que vai ser o quê? Percepção da voz na ausculta, broncofonia, que vai ser o quê? A gente vai ter o som, mas só que esse som não vai ser clássico do pulmão. E também a gente pode ter o quê? Respiração brônquica, ou então broncovesicular. Esses são os principais achados. Pode passar. E aí a gente entra, que vai ser um sinal muito característico, vai ser o quê? Alteração no nosso exame, onde a gente vai confirmar essa suspeita dessa síndrome. E os exames radiológicos, a gente vai ver o quê? Vai ver o quê? Principalmente o quê? Essas partes opacas do paciente, e vai estar o quê? Vai causar um certo apagamento dos vasos pulmonares. Os limites eles vão ficar mal definidos, a não ser quando alcança a superfície pleural. Então, a gente vai ter esses achados principais. Por exemplo, nessa foto embaixo da B, a gente tem o quê? A consolidação desse lóbulo central, que vai ser causado por uma pneumonia. Então, a gente percebe claramente essa consolidação. Eu trouxe também uma tomografia.
que é essa figura 1 aqui do lado, que vai ser uma tomografia computadorizada do tórax, e que vai mostrar essa consolidação pulmonar escavada, e que ela vai estar principalmente onde, como a gente pode ver, vai estar localizada no lobo superior direito do paciente. E a gente também percebe nessa tomografia o quê? Alguns nódulos e também opacidade do tipo vidro fosco, que vai estar nessa margem da imagem. Então a gente percebe claramente essa presença dessa consolidação pulmonar. E naquela foto B também, a gente percebe claramente a diferença entre os pulmões e a gente percebe essa consolidação ali presente. Pode passar. É isso. Então, gente, dando continuidade, vocês estão me escutando bem? Passar um pouco embaixo mesmo. Um pouco embaixo. Só um minuto. Tá melhor? Melhorou, Vinícius. Então, continuando, a gente vai falar um pouquinho sobre atelectasia. Pode passar. E o que é essa atelectasia? Nada mais é do que um colapso do tecido pulmonar com perda de volume. Então, isso pode acontecer ipsilateralmente, ou seja, só de um lado do pulmão. Pode acontecer unilobar, do único lobo. Pode ser multilobar, em vários lobos do pulmão, ou até em todo o pulmão, que é um estado muito crítico desse nosso paciente. Então, nada mais é do que o nosso pulmão colabar. Ele vai perder esse tecido pulmonar, o volume desse tecido pulmonar. Pode passar para mim, por favor? Em relação à epidemiologia, é muito difícil a gente encontrar alguma coisa sobre a atelectasia, mas tem muita relação a questão da atelectasia com o ato cirúrgico. Por quê? Muito relacionado à questão de anestesia geral. Ali a gente vai ter uma perda do sistema nervoso em relação à contração muscular, relacionada ao ato de respirar. Por consequência, a gente tem um processo de atelectasia nesse pulmão. Também está relacionado à questão de movimentação. Tem algumas cirurgias em que a gente tem que colocar posições do nosso paciente que influenciam no processo de formação de atelectasia também. Então, esses dois fatores, atelectasia e ato cirúrgico, estão bem relacionados. A gente tem ali que cerca de 90% dos pacientes vai ter alguma relação com o processo de oxigenação sanguínea. Então, a gente tem uma deficiência de oxigenação sanguínea nos atos cirúrgicos em 90% dos pacientes. 20 deles são submetidos à cirurgia de urgência. Então, aqueles pacientes com cirurgia de urgência ainda tem um agravante em relação a esse processo de oxigenação. Entre esses, 85 e 90 dos adultos submetidos à anestesia geral, eles apresentam esse quadro de atelectasia. Então, a gente vê uma forte ligação entre esses dois fatores. Esses ainda representam 15% de readmissão de pacientes à unidade de terapia intensiva. Então, o paciente faz a cirurgia e muitas vezes tem que voltar para a correção de um quadro de atelectasia. Pode passar para mim, por favor? Trazendo um pouco de classificação e etiologia, a gente pode classificar eles em relação à causa etiológica, que são diversas. Entre elas, a gente tem a atelectasia obstrutiva, a cicatricial, a passiva, a compressiva e a adesiva. O legal dessa classificação é porque os nomes são bem sugestivos. A atelectasia obstrutiva é realmente uma obstrução ali da passagem de ar. Então, a gente vai ter alguma coisa impedindo que esse ar entre nos pulmões ou saia dos pulmões. Por consequência, a gente tem um processo atelectásico nesse paciente. Entre as causas mais comuns de etiologia de atelectasia obstrutiva, nós temos o carcinoma broncogênico e o linfoma, que vai fazer essa obstrução da passagem do ar, por consequência, o processo de atelectasia, bem como tuberculose, pneumonias e bronquites. A cicatricial é relacionada principalmente em relação à tuberculose. Então, a gente tem um processo cicatricial naquele pulmão e aquele tecido vai se atelectasiar. Bem como fibrose pulmonar idiopática, onde a gente não sabe muita causa dessa fibrose.
A passiva relacionada à pneumotórax, ou seja, a gente tem um comprometimento ali do tórax, por consequência, as pressões naquela região vão alterar e causar um pneumotórax, bem como uma hérnia diafragmática também pode ocorrer. A atelectasia compressiva é algo que vai comprimir aquele pulmão. Então, a gente tem um pneumotórax com derrame pleural, por exemplo, que vai impedir a abertura desse pulmão, a expansibilidade desse pulmão e malformações congênitas. E a gente tem um quadro bem comum também, que é a atelectasia adesiva, que é aquela que acontece nos bebês, onde o pulmão não está bem maturo ao nascer. Então, a gente tem uma síndrome de dificuldade respiratória por falta de maturação pulmonar, principalmente das células de pneumócitos tipo 2. Passa para mim, Renan, por favor. Trazendo essa questão da fisiopato, o que a gente vai ter aqui é basicamente em relação à obstrutiva e em relação à adesiva. Queria mostrar a primeira adesiva para vocês, ali naquela primeira imagem. Ela mostra para a gente que é um alvéolo sem a formação de surfactante, que é o que vai impedir essa atelectasia, e com a produção de surfactante. A gente percebe que sem surfactante, a gente tem uma pressão para a atelectasia muito maior, a força para a atelectasia muito maior nesse paciente. Naqueles pacientes em que tem um pulmão maduro com o pneumócito bem formado para a formação de surfactante, a gente tem ali um processo de diminuição dessa força de contração. Então, o processo a força de atelectasia nesse paciente é bem menor no paciente que tem surfactante. Já em relação à constrativa, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma obstrução da passagem de ar. Então, lá em brônquios, a gente tem algo ali obstruindo. Por consequência, aquele ar que está aprisionado no alvéolo não vai conseguir mais sair pelo local correto. E a gente vai começar a absorver esse ar dentro do alvéolo. Esse ar era a única coisa que estava impedindo do alvéolo atelectasiar. Por quê? Porque a pressão de ar naquela região impede que isso ocorra. Mas como a gente está absorvendo esse ar, essa pressão dentro do alvéolo vai diminuir. E a pressão externa vai ser bem maior, ocasionando a atelectasia. A gente tem algumas formas de evitar isso, como os canais de Marsh, canais de Lambert e poro de Kohn, que são comunicações ali, acessórias que vão impedir essa obstrução total dos alvéolos. Mas quando isso ocorre, a gente tem a atelectasia. Passa para mim, por favor. Dentro das manifestações clínicas, o quadro clássico desse paciente é um paciente com dispneia e tosse seca. A atelectasia é muito difícil ter sintomas, mas quando tem, é isso que ocorre. Então, o exame físico que a gente vai encontrar em relação à inspeção, principalmente retração do hemitórax e tiragem, ou seja, como aquele pulmão, o volume daquele pulmão diminuiu, a retração desse hemitórax também vai reduzir, assim como a presença de tiragem, porque a gente não tem a comunicação entre pulmão e caixa torácica. Percussão, a gente vai ver, em vez de um som claro pulmonar, que é o clássico, uma submasse 6 ou masse 6 daquela região. Na ausculta é bem comum a diminuição do murmúrio vesicular, bem como a diminuição da ressonância vocal desse paciente. Pode haver também um som brônquico ou broncovesicular, substituindo aquele murmúrio vesicular clássico que a gente pretende encontrar no nosso paciente. Na palpação, a expansibilidade é diminuída, bem como o fêmito tóraco-vocal nesses pacientes. Então, isso são quadros clássicos de um paciente atelectasiado. Pode passar para mim, né? O diagnóstico dele é praticamente clínico e radiológico. Para isso, é necessário que a gente tenha alguns padrões radiológicos importantes na relação do diagnóstico. A gente classifica ele em sinais diretos e sinais indiretos. Dentro dos sinais diretos, basicamente, a gente vai ter o aumento da opacidade do lobo sem ar. Então, aquele lobo que vai estar colapsado, a gente tem um aumento da opacidade, ou seja, ele vai ficar mais branco. A gente vai conseguir perceber essa diferença em relação aos outros lobos. E deslocamento de fissuras, que são as pleuras ali daquela região. Bem como a questão da traqueia, do coração, e toda aquela questão mais central, que vai deslocar para o lado atelectasiado.
Sinais indiretos são o deslocamento dessas estruturas hilares, como eu bem falei, estreitamento dos espaços intercostais, elevação do hemidiafragma ipsilateral, hiperinsuflação compensatória, então todos aqueles sinais, como coração em gota, um pulmão não afetado, muito escuro, isso é muito em relação à questão compensatória por hipersuflação, hiperlucência do pulmão airado e obscurecimento das estruturas adjacentes, com o pulmão colapsado e havia a questão das bordas diafragmáticas e do coração. Passa para mim, por favor, Rio. E aqui eu vou trazer mais ou menos a questão do local onde isso está ocorrendo. Então, dentro dos padrões radiológicos, no lobo superior, a gente vê muito deslocamento no sentido cefálico medial, bem como a opacidade apical triangular. Então, quando o lobo superior é afetado, a gente vai ver essa estrutura mais opaca na região superior, ali em região de linha da clavícula. Então, a seta mostra muito bem para a gente o pulmão, perdão, pretinho, só que a gente tem uma mancha branca em região de clavícula direita, mostrando um lobo superior atelectasiado para a gente. Passa para mim, irmão. O lobo médio é bem mais difícil da gente ver em raio-x frontal. Por quê? Porque ele tem um volume muito pequeno em relação à caixa torácica, é só de cerca de 10 a 15% de todo o volume. Então, frontalmente, é muito difícil a gente ver. Um dos sinais clássicos em relação ao lobo médio em raio-x frontal é a ausência do contorno direito do coração. Então, a gente não vê o contorno muito bem definido. É mais comum a gente ver em relação a raio-x lateral desse paciente, onde a gente vai ver uma opacidade triangular oblíqua orientada para o hilo. Seria a região mais medial do nosso paciente, que seria realmente esse tracinho que a gente vê, partindo ali da parte mais inferior para superior, obedecendo a questão da pleura desse paciente. Passa para mim, por favor. Para finalizar, o lobo inferior, não trouxe, acho que esqueci de trocar a imagem, mas basicamente a gente vê algo muito semelhante ao que a gente viu lá em relação ao superior, uma borda mais triangular na parte inferior do coração, do pulmão, perdão. Basicamente é isso em relação ao local comprometido. Passa para mim. Para finalizar o tratamento, a gente tem basicamente cirúrgico e não cirúrgico. Em relação aos procedimentos, a gente usa broncodilatadores, principalmente naqueles pacientes que têm asma e bronquites, sendo a causa etiológica da atelectasia. Quimioterapia em tumores intratorácicos, esteroides em processos inflamatórios desse paciente, basicamente isso. No cirúrgico, a gente tem procedimentos de dilatação, ressecção, extração e correção. Dilatação no paciente, por exemplo, que tem estenose traqueal, está impedindo a passagem de ar, a gente coloca um balãozinho ali para tentar dilatar essa passagem na traqueia. Ressecção, a gente tira um pedacinho, então, bronquiectasia e adenoma bronquial, a gente vai tirar essas partes do pulmão. Extração, basicamente extração de corpo estranho, sei lá, um paciente engoliu uma moeda, a gente vai fazer a extração pela aspiração desse corpo estranho. E correção é, por exemplo, o paciente tem uma fístula traqueoesofágica, a gente faz a correção dessa fístula para que a passagem do ar ocorra de maneira correta. Basicamente isso. Passa para mim, por favor. No mais é isso, gente. Obrigado. Então, meu tema ficou como enfisema, né? Primeiramente, boa tarde, colegas. Então, a gente vai ter que o enfisema, né, vai ser uma destruição desse do saco alveolar, os septos, né, e os interstícios são destruídos, né, pelo processo inflamatório, né, que vai lesar essa parede do alvéolo, onde esse saquinho alveolar vai ficar dilatado e não vai servir mais para conseguir fazer essas trocas gasosas. Como a gente consegue perceber, né, já que vai acontecer mais na parte alveolar, o enfisema vai ser uma lesão na proporção mais distal, né, onde vai dificultar essa troca gasosa. E de definição é isso. Passa uma imagem para mim. Isso, aí vai lá, a gente tem os tipos de enfisema, né? A gente vai ter esse enfisema centrolobular,
que vai sugerir, né, uma lesão causada pelo tabagismo ou pela exposição crônica à fumaça da queima de carvão, como que a gente consegue ver bem na imagem, ele vai estar no centro. Já o enfisema pan-acinar vai ser mais característico da deficiência, né, da produção da alfa-1 antitripsina, né? Então seria um problema genético e vai estar mais na proporção do ducto alveolar. Pode passar mais um. Então a gente vai ter, dentro da epidemiologia e dentro dos fatores de risco, a gente vai ter fatores principais como o tabagismo, a exposição ambiental, infecções respiratórias, atividade laboral específica, né, como exposição nas indústrias de borracha e de plásticos, entre outros fatores genéticos, né, que podem causar a doença. Um dos principais vai ser essa deficiência da alfa-1 antitripsina, que vai ser uma causa importante de enfisema e não tabagistas. Pode passar para mim, fazendo favor? Aí eu quis trazer só uma imagem histológica, né, para a gente ver a diferença de um tecido normal e do enfisema, que a gente consegue perceber que esse septo alveolar vai estar cheio de ar e dilatado, como a gente consegue ver nessa imagem à esquerda. E por que eu trouxe esse corte histológico? Porque o enfisema, por definição, ele é histopatológico, onde a gente vai ter o aumento do espaço aéreo distal devido à diminuição da elastina. Passa um slide aí para me fazer um favor. Falando um pouco mais da fisiopatologia, né? A gente vai ter que esse componente enfisematoso vai estar relacionado com a dilatação dos alvéolos pulmonares, né? Como consequência da degradação da elastina, causando um aumento da capacidade pulmonar e reduzindo a elastância, né? Que vai ser esse componente elástico, né? Que vai exercer o trabalho para que o pulmão retorne ao seu estado de repouso com a expiração. Então, a gente tem aí, eu coloquei, né, de lado aí, que a gente vai ter as etapazinhas, né, que a gente vai ter a exposição inalatória, com essa partícula que vai gerar uma resposta inflamatória. Essa resposta inflamatória vai causar o aumento das proteases, liberada principalmente pelos neutrófilos, né, que vai provocar a lise da elastina e do tecido conjuntivo. Junto a isso, a gente vai ter a diminuição das antiproteases, né, como a alfa-1 antitripsina, que vai estar relacionada aí também a essa, que no caso ela fazeria o balanço, né? Então, com esse desbalanço entre as proteases e as antitripsinas, esse vai ser o principal mecanismo, né, do componente enfisematoso, causando a hipersuflação e a dificuldade de respiração. Então, com isso, a gente vai ter esse aprisionamento do ar e o aumento do esforço respiratório. Pode passar para mim, fazendo favor. Aí eu trouxe sobre os exames de imagem, né? Eu trouxe um raio-x. No raio-x, mais voltado para as características do enfisema, a gente vai ter um pulmão aumentado, né, devido a essa hipersuflação. Com isso, a gente consegue perceber na imagem aí também esse coração parecendo uma gota d'água, né, que ele fica espremido literalmente devido a esse espaço aéreo dilatado. E a gente consegue ver também o aumento, né, dos espaços intercostais. E nessa imagem, e nesse raio-x mais à direita, que vai ser o raio-x em perfil, a gente consegue ver um tórax em tonel, né, ou em barril, e a gente consegue também ver esse espaço retroesternal, que ele fica entre torno de até 2,5 centímetros, ele vai estar hipersuflado, e nesse raio-x também a gente consegue ver o aumento dos espaços intercostais. No exame físico desse paciente que enfisematoso, a gente vai ter como característica o esforço respiratório, devido a esse aprisionamento do ar. A gente vai ter como característica principal também essa hipersuflação pulmonar, que vai causar o quê? A atenuação dos sons cardíacos e pulmonares, e essa hipersuflação também vai dar essa característica do tórax
em barril, né, ou em tonel. E na ausculta também a gente vai ter a presença de sibilos. No diagnóstico do enfisema, do próprio enfisema em si, é mais complicado e a gente vai usar como características, principalmente o raio-x. Só que aí como a gente já viu também, a gente vê que o enfisema entra dentro da doença pulmonar obstrutiva crônica, né, dentro da DPOC, que a gente tem como principal o teste da função pulmonar, né, que a gente tem como principal valor de referência o VF1 sobre o CVF, menor, se ele for menor que 0,7, e esse é o critério para a gente fazer o diagnóstico de um paciente com DPOC. E falando um pouco sobre o tratamento, a gente tem como principal, né? Essa é para a gente ter essa diminuição da exposição, então a gente vai ter o quê? A redução do tabagismo, o uso de broncodilatadores como salbutamol, o uso de corticoides e a oxigenoterapia, se a pressão de oxigênio for menor que 56 e se a saturação tiver menor que 89. A gente também é válido a gente reforçar a imunização, né, a vacinação. A gente pode fazer também essa reabilitação pulmonar e, em casos mais complicados, a gente pode fazer a cirurgia. Passa uma imagem para mim, fazer um favor, Steph. Aí eu trouxe essa imagem aí só para ficar mais fácil da gente diferenciar a bronquite do enfisema, que, bom, está dentro da DPOC, né? A gente consegue ver aí que essa bronquite vai estar numa parte mais proximal, né? Vai estar nas grandes vias aéreas. Já o enfisema vai estar lá nos ácidos, né? Mais voltados pelo alvéolo mesmo, né? No saco alveolar, onde que a gente vai ter a destruição. Então, na bronquite crônica, a gente vai ter uma tosse produtiva, mais característica desse processo inflamatório nessas vias aéreas superiores, né? Como na traqueia e nos brônquios. A gente vai ter aí a hipersecreção de muco, a inflamação e essa bronquite crônica. E no enfisema a gente vai ter o quê? Perda desse elástico, que é o quê? A própria característica do enfisema, né? Que foi como eu trouxe na fisiopatologia, que essa resposta inflamatória mais na porção distal dentro do saco alveolar, a gente vai ter essa destruição da elastina e a perda funcional do alvéolo. E o que eu trouxe foi isso. Obrigado, galera. Bom, galera, boa noite já, né? Dando continuidade aqui à apresentação do nosso trabalho, fiquei para falar sobre o pneumotórax. Pode passar. Bom, o que seria, né? Pneumotórax, como o próprio nome sugere, né? Vai ser gás no espaço entre os pulmões e a parede torácica. Ali, né? Vão existir duas pleuras e eu vou explicar melhor o que ocorre quando há a comunicação das pleuras desse ar, né? Ficando ali represado no espaço pleural e entre a parede torácica, né? Ele vai ser chamado espontâneo, né? O pneumo, que é sem etiologia óbvia, né? Como, por exemplo, um trauma, né? Seja por projétil, uma facada, por exemplo, e causas iatrogênicas também, que a gente vai detalhar mais à frente. Pode passar. Bom, então, por que ele ocorre, né? É válido a gente saber que quando está tudo dentro da normalidade, né? Ou seja, em situações fisiológicas, né? As pleuras parietais e viscerais, elas vão estar em posição, né? E tendo isso também, vai existir uma pressão negativa ali, né? Nesse espaço pleural, que essa pressão vai ser em de mercúrio, né? E vai conter também uma pequena quantidade de líquido, né? Que é para evitar a aderência, né? Entre as pleuras, né? Entre essas membranas. E o pneumotórax, né? Ele vai ser justamente a presença de ar livre, né? Acumulado nesse espaço pleural, como eu já falei, e vai ser resultante, né? Da ruptura de uma ou de ambas as pleuras, né? Ou ainda também, esse acúmulo de gás, ele pode ser em consequência de formação de gases, né, no interior da cavidade, né, da cavidade pleural, devido também à fermentação já viu, esses NPMs, eles podem ali fermentarem, né, e
fazer com que haja também esse acúmulo de gases também ali e gerar um pneumotórax espontâneo. Pode passar. Bom, falando sobre a etiologia e a classificação, é interessante a gente saber que o pneumotórax ele vai ser classificado em espontâneo ou traumático, né? E o pneumotórax espontâneo ele é subdividido, né, em primário, que vai ocorrer sem doença pulmonar ou outro fator, né, aparente, secundário, né, que vai ser relacionado a alguma doença pulmonar previamente, uma DPOC, por exemplo, né, que o Enzo falou aí agora, por exemplo. Né, não deve fator de origem causal, né? O próprio nome já diz, é espontâneo, não vai ter nenhum fator ali que esteja diretamente ao aparecimento de pneumotórax, né? E já ele vai ser dividido, né? Que vai ser relacionado ali a procedimentos médicos, por exemplo, e não iatrogênico, né? Que vai ser a traumatismo, né? Propriamente. E assim, o que acontece? É interessante a gente que o pneumotórax espontâneo primário, né, relacionado à presença de bolhas, né, que são as chamadas BLED, como a gente, as chamadas lesões subpleurais, né, que assim também e essas lesões vão estar comumente nos ares. Essas bolhas, né, alterar a integridade da pleura, né, e vão poder se precipitar, né? E dentro disso aí, o que causador nisso é o tabagismo, né? Que vai entrar fator de risco independente, aí nesse caso, diretamente relacionado, né? Esse pneumotórax a carga tabágica do paciente. Ele também entra aí como um fator importante. Já o pneumotórax ele vai ocorrer depois, né? De uma pneumopatia, né, de dente, né, e o que acontece? São doenças pulmonares que vão causar né, sendo que a condição que é mais associada, né, a pneumotórax espontâneo secundário. Interessante a gente salientar também que ainda também nessa categoria de tórax espontâneo, né, há alguns autores catamenial, assim ele é chamado, né, que principalmente né, vai estar relacionado ao ciclo menstrual e também o pneumonia também, né, e a etiologia, o pneumotórax que vai ser, como o próprio nome de um trauma, né, de tórax, seja ele aberto, e também como consequência de intervencionistas, né, como eu falei, médicos, né, pode estar relacionados também. Sobre a epidemiologia, né, trouxe essa tabela aí, que eu achei ela bem do pneumotórax espontâneo e uma relação entre o primário e o secundário. Quando a gente observa a proporção entre os dois, dominantemente o pneumotórax ali de 85%, vai ser ali por volta 35 anos né, e 53 anos ali em média no secundário, proporção de mais homens, né, que são acometidos tanto no primário quanto no secundário, muito em relação também, né, que já puxa essa série de complicações, a relação entre a existência concomitantes ou não, né? Como a gente já falou, é mais raro, né? Mas também já falei, pode estar a doenças previamente existentes. Cerca ali dos homens, né? Existe um dado também ele vai sugerir ali 14 a 22 casos
contra 2 a 7 casos de mulher para cada 100 mil, né? E acho que é isso, né? Sobre a epidemiologia. Pode passar. Antes aqui também, né? Algumas doenças, né? Teologia que vão estar relacionadas, né? Essa causa espontânea. Lembrando que no primário, como eu falei, as bolhas que vão ser a maior causa, e já no secundário haver a pré-existência de doenças, né, também vão estar de via aéreas, né, como fibrose, doenças, exemplo, como fibrose pulmonar, né, algum granuloma, doenças, né, como, por exemplo, pneumonia, abscesso, né, a AIDS, e também, né, principalmente ali, uma ruptura esofágica, endometriose, né, torácica, neonatal, como eu citei, pneumotórax. Então, a fisiopato, né, em condições normais, os pulmões ao colapso, né? E acontece devido das pressões, né? A atmosfera junto ali, né? A pressão pleural, ela é negativa, né? Em relação à pressão da atmosfera. E o que é que acontece? Vai existir um gradiente, né? Que vai manter essa pleura visceral, a pleura parental, né? Ciclo, né? Que eu falei no início, para evitar o atrito, né, entre essas duas membranas, e assim, isso vai garantir e esse equilíbrio, né, dessa atuação, digamos assim, rompido, quando justamente vai ocorrer algum tipo dessa cavidade pleural com o meio externo. Vai acontecer o quê? A partir do momento que o ar entra, né, vai tornar a pressão dessa cavidade, que era negativa, vai passar, né? E o que é que acontece? A pressão desse ar, né, entre as pleuras ali, é o que vai caracterizar o tórax, né? Que vai poder ser originado como da ruptura, né, dessas membranas, né, das pleuras, ou pela descontinuidade também da pleura mediante essas áreas também, ou algum de esôfago, né, e entre outros casos que a gente já citou aqui, né. O tórax, ele vai existindo, né, os volumes pulmonares, né, a complacência, a capacidade de difusão desse, né, e o que é que acontece? Isso, né, elas vão depender do acometimento, né, e da presença ou não de hipertensão, né, se vai ser hipertensivo ou não, e também da condição pulmonar do paciente, né, muitas vezes também vai ser causado pelo rompimento, né, aquele tecido já estava fragilizado, houve pneumotórax, ou seja, a desse pulmão já estava alterada, né? E é válido ressaltar também que a arterial ela vai ocorrer geralmente quando há um colapso de 50% mais, né, desse parênquima pulmonar. É importante falar isso. E o que é que acontece? Um desses níveis tensionais pleural, eles se elevam e ficam que a pressão atmosférica, né, é justamente o que vai ocasionar hipertensivo, né, que ele ocorre ali, né, por um mecanismo valvular, né, e unidirecional também, fazendo com que essa pressão maior do que a atmosférica, causando essa hipertensiva, né, desse pneumotórax. E pode haver um desvio, né, desse mediastino para o lado contralateral, né, pela pressão,
E é válido salientar também pacientes com alguma pneumopatia, né? Não suportam pneumotórax normal ou também pneumotórax hipertensivo e virem a óbito, né? Eles já estavam, digamos assim, comprometidos a partir desse quadro mais grave, né, eles não resistem. Pode passar. Bom, as manifestações clínicas, né? Pode passar. Né? Manifestações clínicas. O pneumotórax espontâneo, né, ele geralmente vai ocorrer com o paciente em repouso, né? É válido salientar que raramente ele vai ocorrer, por exemplo, durante um exercício, né? Assim, os quadros mais comuns de dor torácica aguda, né? Essa dor torácica pleurítica, né? E ipsilateral, né? Geralmente só de um lado ali. E a dispneia também. Entra aí essa tríade, digamos, é o mais comum, né? E é válido salientar também a intensidade dessa dispneia, ela vai depender do tamanho, né, desse acometimento pulmonar, ou seja, do tamanho do tórax. E também da velocidade de acúmulo de ar, né, dentro desse pulmão, dentro dessa cavidade, para falar a verdade, e também da reserva cardiopulmonar desse paciente, né? Quando a gente faz o exame físico, no caso aí do pneumotórax espontâneo primário, a diminuição ou abolição, né, desse murmúrio vesicular do frêmito, né, tóraco vocal. Então, quando a gente estiver realizando ali essa análise, vai estar muito diminuído ou abolido por completo, né? A expansibilidade torácica também, ela é localmente diminuída, ou seja, geralmente, como eu falei, que acomete só um dos lados, né? Ela vai estar localmente diminuída, né? Vai, assim, ser bem característica. Né? E quando a gente realiza a percussão desse paciente, vai ocorrer um som timpânico, né? Ou seja, e ali, né? Deixando de ser um som claro pulmonar como era para ser em uma situação normal, né? E também, em alguns casos, né? A gente vai poder encontrar, né? Da frequência cardíaca, associado também com a presença de cianose e hipotensão. Que quando a gente vê esses três fatores, né, a gente tem que pensar logo em pneumotórax hipertensivo, ou seja, um AVI, paciente, a gente já tem uma suspeita de pneumotórax, e adjunta a isso um aumento da frequência cardíaca, hipertensão arterial e cianose, já é sugestivo de pneumotórax. Né? E também nos pacientes com pneumotórax secundário, no caso, né? E, por exemplo, portador de DPOC, que, como eu falei, é o mais comum, né? Para esses pacientes, é interessante a gente saber que o exame físico, ele não vai se mostrar muito útil, porque ali os achados, né, já são característicos, achados clínicos, característicos das doenças que são previamente existentes, né? Então, a gente ali já, pela clínica, pelo exame de imagem, a gente já suspeita, né, e confia o diagnóstico, né? E passando para o diagnóstico, né, pode passar, pode passar. Essa suspeita, né, diagnóstica, eu coloquei, ela vai ser feita pela história clínica do paciente, né, e pelo exame físico. Mas assim, o que a gente faz isso para levantar essa suspeita e ver que realmente é um pneumotórax. Mas a confirmação, né, ela é feita por exames de imagem, né? E a exceção, vai haver uma exceção aí, que é, no caso, o pneumotórax hipertensivo, que vale salientar aquilo que eu falei. Chegou o paciente com aquele aumento cardíaco, aumento da frequência cardíaca, diminuição, hipotensão e cianose. Nesse caso aí, o diagnóstico aí, ele já não vai ser tão importante, não vai ser tão necessária essa imagem, e a gente já interna, o paciente já inicia o tratamento, tendo em vista um quadro de maior emergência, né, que é o pneumotórax hipertensivo, né? E o que acontece? Diagnóstico de pneumotórax hipertensivo, nesse caso, vai ser clínico, né?
O exame de imagem que é comumente utilizado é a radiografia, né, convencional de tórax, de incidência ali, a gente faz ela posterior, anterior e de perfil, também para constatar, né? Aí o que acontece? Essa imagem, né, vai ter ali, como a gente pode ver na imagem, uma faixa de ar que é sem marcas, né, de vascularização, por exemplo, entre a parede e o diafragma, né, a pleura visceral ali, né, a gente compara com a parede do tórax e vê a pleura mais afastada, né, vendo ali que não há uma vascularização, né, e a gente já pode perceber essa alteração, como a gente vê aí na imagem, né, e vão ser necessários também pelo menos 50 ml de ar, né, para que um pneumotórax ele seja visível a uma radiografia, né, por exemplo, ali o paciente estando ereto, né, e do que acontece? Na tomografia, né, a tomografia computadorizada de tórax, ela além de nos demonstrar o pneumotórax por si só, né, ela vai também nos mostrar informações ali a respeito de presenças ou não daquelas bolhas que eu falei, né, daquelas bolhas subpleurais, né, principalmente ali nos ápices dos pulmões, né, e a gente vê a partir disso, na disposição anatômica ali, né, se há ou não a existência de uma doença, né, pré-existente ou não, né, inclusive no pulmão contralateral também, né, e também ela vai poder ser útil para pacientes também com enfisemas, né, aqueles que geralmente estão em ventilação mecânica, né. Acho que pode passar isso sobre o resultado. Bom, acerca do tratamento, né? O tratamento aqui, os principais objetivos de tratamento vão ser retirar o ar contido nesse espaço pleural, né? Restabelecendo, uma vez que a gente tira esse ar, vai restabelecer a função pulmonar e diminuir também a probabilidade de recorrência, né? Se o paciente está estável, né, com um pneumotórax pequeno, que é considerado menor do que 3 centímetros, o tratamento ele vai ser mais conservador, né? A gente vai prescrever um analgésico ali, um repouso, né? Solicitar radiografia de tórax de 4 em 4 horas ou de 6 em 6 horas, né? Para acompanhar essa progressão desse pneumotórax, né? Se ele evolui, digamos assim, para melhor ou para pior, né? E o que é que acontece? Se o paciente ele está estável, mas com um pneumotórax maior, né, que é os maiores de 3 centímetros, nesse caso, ele deve ser hospitalizado, né? O tratamento de escolha, né? O principal ali é a aspiração simples, né, nesse paciente, e vai ser eficaz na maioria dos casos, né? A função ali, como a gente já viu, no segundo espaço intercostal, né, ali, né, linha clavicular, a gente viu até naquelas aulas do Cláudio, né? E pode também fazer aspiração de todo esse ar, né? Ou também inserir catéter, né? O sistema de válvula de Heimlich, né? Acho que é assim. E, por último, né? O paciente estando instável, né? E, nesse caso, se o paciente estiver instável, a gente não avalia o tamanho do pneumotórax, né? O tratamento ali mais indicado vai ser a drenagem, né? A drenagem torácica. E caso a gente não tenha disponível, aí faz uma aspiração simples, por exemplo. Nesse caso aí também eu coloquei, né? A medida coloquei no slide essa tabelinha aqui, essa numeração, que aqui é a medida da gravidade, né? A gente pode ir evoluindo com esses tratamentos, né? Que o primeiro é aquela observação, repouso, né? O analgésicos, oxigênio, terapia, a gente pode fazer também nesse paciente, um oxigênio, terapia
mais forte, digamos, né? Tem um nomezinho específico, mas esqueci agora. Então, não deu resultado. Faz a punção, não deu descompressão desse pneumotórax, ali no paciente intermediário, né, com pneumotórax maior do que 3 centímetros, já pode realizar essa drenagem, né, com válvula de Henle, drenagem torácica fechada, né, drenagem torácica com aspiração, pleurodese, videotoracoscopia ou a toracoscomia aberta, né? Acho que é isso sobre tratamento e eu encerro aqui sobre pneumotórax. Bom, vou falar um pouquinho sobre a questão do derrame pleural, né? Bom, o que vai ser o derrame pleural? Ela vai ser uma condição em que há um excesso de líquido na cavidade pleural devido a um desequilíbrio, tanto na taxa de produção, ou na reabsorção, ou em ambas. Ela vai poder ser classificada em transudato, quando que é não inflamatório e não infeccioso, ou exudato, que ele vai ser inflamatório ou infeccioso. Pode passar. Bom, na sua fisiopatologia, esse ano, a pleura ela vai ser uma membrana de tecido conjuntivo que vai revestir, que reveste de forma contínua toda a superfície externa dos pulmões e também a superfície de todas as estruturas adjacentes. Então, esse espaço ele vai conter apenas uma pequena quantidade de líquido, que é justamente para reduzir o atrito durante a questão dos movimentos respiratórios. Em condições normais, o líquido pleural ele retorna à circulação pelos vasos linfáticos ou reabsorvido por diferenças pressóricas ou oncóticas entre pequenos vasos e intestício. No entanto, quando ocorre um desbalanço na sua produção e absorção, como, por exemplo, o aumento da pressão venosa, um processo inflamatório ou infeccioso, vai levar justamente ao acúmulo desse líquido. As principais etiologias que causam, por exemplo, o exudado, é o derrame parapneumônico, que ela é associada à pneumonia, seguido de tuberculose pleural e também de câncer. Nos tipos de câncer, vai ser os principais vai ser câncer de pulmão, vai ser o primeiro, seguido de câncer de mama e também linfoma. Enquanto que, estatisticamente, a principal etiologia para derrame pleural transudato é justamente a insuficiência cardíaca congestiva. Nessa questão de mecanismo fisiopatológico do derrame pleural, no transudato vai ocorrer aumento de pressão hidrostática ou redução da pressão colodiosmônica do plasma. E já na exudato vai ter um aumento da permeabilidade dos capilares pleurais ou um bloqueio da drenagem linfática na pleura. Também tem uma questão do empiema, né? Do empiema, que a gente tem infecção no espaço pleural, hemorragia no espaço, além disso tem hemorragia. Enfim, fora essas questões dessas doenças que eu falei, tem outras doenças que pode causar até no quadro aí, por exemplo, o transudato tem a cirrose hepática, a síndrome nefrótica, enquanto no exudato vamos ter várias outras doenças, como embolia pulmonar, doenças pancreáticas, enfim. Passa por gentileza. Nessas manifestações clínicas, geralmente, quando os derrames pleurais são pequenos, eles costumam ser assintomáticos. No entanto, quando o paciente ele chega lá na sua história clínica, ele geralmente ele vai relatar a questão da dispneia, a questão da tosse, a questão da febre e também da dor torácica. E essa dor torácica ela pode ser intensa, moderada, intensa, e além disso, ela vai causar o pior momento de dor nessa questão, o paciente ele faz a inspiração profunda, então é o que vai causar uma maior dor e um maior desconforto para esse paciente. E, tipo assim, devido à questão dessa dor, ela vai denotar a existência da inflamação pleural. E também ela, como posso falar, ela costuma desaparecer quando ocorre um acúmulo de líquido que vai afastar essas pleuras parental e visceral e, no caso, vai anular o atrito. Então, tipo assim, o paciente ele vai sentir um desconforto nas manifestações clínicas.
Passa, por favor. Nos sinais físicos, quando a gente for fazer uma avaliação física do paciente, vai ser encontrado bases pulmonares com diminuição da elasticidade e expansibilidade do hemitórax afetado, que vai depender muito da questão da gravidade. Além disso, a gente vai ter um frêmito tóraco-vocal diminuído ou ausente. Vamos ter na ausculta um atrito pleural. Também na epimetria, a gente vai ter uma submaciez, a percussão e diminuição ou ausência de murmúrio vesicular. Então, devido justamente a essa questão desse derrame pleural. No entanto, às vezes o paciente ele pode ter o derrame pleural, mas ele pode apresentar nenhum sintoma característico, como eu falei, como a questão da submaciez na percussão, a ausência de murmúrio vesicular. Então, vai depender muito da questão da quantidade de líquido que está nesses pulmões. Passar, por favor. No diagnóstico, vamos ter radiografia, tomografia computadorizada e toracocentese. Então, passa por gentileza. Na radiografia, ela vai ser o método mais utilizado, principalmente a radiografia em tórax posterior anterior e também em perfil. Para que o derrame assim, ele seja visível na incidência da radiografia de tórax, é preciso que ela vai ter de 175 a 200 ml de líquido acumulado naquele seio coxofrênico lateral, levando justamente ao velamento desse seio. Então, como a gente vê aí na figura 1, nessa primeira aí, a gente vê do lado esquerdo, lá no finalzinho, no seio coxofrênico esquerdo, a gente vê um pequeno acúmulo de líquido aí. Além disso, para que na questão da radiografia em perfil, ela é um pouquinho mais sensível, ela precisa que você tenha um líquido assim, que a quantidade de líquido seja de 75 a 100 ml de líquido, e é justamente essa pequena quantidade na radiografia de incidência no caso, radiografia em perfil, ela já consegue detectar essa quantidade de líquido e justamente diagnosticar com derrame pleural. Além disso, no entanto, essa imagem, essa radiografia em perfil, essa figura 2, e você pode ver que tem um pequeno acúmulo de líquido ali no finalzinho no seio. Além disso, fora essas duas, quando existem derrames muito volumosos, eles vão ser facilmente identificados na radiografia, pois ela vai produzir um aspecto inconfundível nessas radiografias, que é conhecida também como parábola da Mausier, da Moseal, um negócio assim, acho que até em francês, eu acho. Mas, nessa imagem 3, que você vê que, tipo, no lado direito ali do pulmão, tá bem nítido a questão do derrame. Pode passar. Temos também a questão da tomografia computadorizada, que ela é o método de imagem mais sensível para avaliar justamente a questão do derrame pleural, e ela vai ser capaz de detectar volumes muito pequenos. Às vezes ela consegue até mesmo detectar a presença do líquido pleural normal. Então, esse exame ela tem uma grande indicação no diagnóstico diferencial dessa doença de base, porque ela vai permitir uma análise detalhada de todas as estruturas torácicas. E, assim, justamente na suspeita dessa doença pleural, podemos também ministrar o contraste iodado endovenoso, que justamente vai ter a ocorrência de captação e que vai evidenciar a existência da pleurite. Eu coloquei até na primeira imagem aí, a gente viu uma tomografia normal, e na direita a gente vê a diferença de uma tomografia com uma pessoa com derrame pleural no lado esquerdo do pulmão. Justamente na questão da tomografia computadorizada de tórax. Pode baixar, por favor. Isso. Nessa toracocentese,
diagnóstico, ela vai ser o exame mais importante para esclarecer justamente a etiologia do derrame pleural. Diante do derrame pleural, diante de uma suspeita de derrame pleural, é sempre indicado a gente fazer essa toracocentese. Então, toracocentese, ela vai ser feita a coleta. O primeiro passo na análise do líquido pleural é a avaliação de sua aparência, o que em muitos casos ele vai permitir o diagnóstico imediato. Então, quando o líquido pleural ele possui um aspecto seroso, o próximo passo consiste na direção bioquímica entre o transsudato e exsudato. Essa tarefa é facilmente realizada através do emprego dos critérios de Light, acho que é isso. Que é o que acontece. Nos critérios de Light, primeiro, temos que avaliar a relação de proteína do líquido por proteína do plasma, tem que ser maior que 0,5. Temos também que analisar a relação do LDH do líquido com o LDH do plasma, que tem que ser maior que 0,6. E também temos que analisar o LDH do líquido, o LDH do líquido seja maior que 2/3 do limite superior da normalidade do plasma. Então, assim, para que seja característico, por exemplo, um exsudato, ele tem que ter pelo menos um desses critérios. Caso não tenha nenhum, vai ser um transudato. E assim, ao definirmos se o derrame ele é transudato ou exudato, vamos justamente limitar o rol de etiologias possíveis. E assim, a investigação subsequente, ela deverá ser conduzida visando justamente o diagnóstico das doenças incluído no respectivo grupo, considerando o contexto clínico. Então, primeiro, a gente sempre vai analisar se vai ser transudato ou exudato, e em seguida a gente vai ver qual vai ser a sua linha de tratamento, certo? E a outra coisa interessante, que na questão da toracocentese, recomenda-se que ele seja removido no máximo até 1,5 litro, porque assim, se você tem que fazer uma retirada maior que isso, ela pode causar um edema, pode ser causado um edema pulmonar de respensão. E a gente... Pode passar, por favor. Já no tratamento, ele vai depender muito do tipo de causa do derrame pleural, como eu tinha falado, depois da toracocentese diagnóstica. No tratamento, por exemplo, quando existe um derrame pleural através de um transudato, que seja transudato. No transudato, geralmente a pleura ela não está doente, e com isso o tratamento ele vai se direcionar justamente para o controle da doença base, cuja descompensação ela vai estar causando esse derrame. E dessa forma, a toracocentese ela também vai ser usada aqui como forma terapêutica, que ela vai ser indicada justamente na vigência, vai ser indicada na vigência de desconforto respiratório, justamente visando o rápido alívio desse paciente. No entanto, se a doença base ela não for controlada, o benefício da toracocentese ela será transitória. Também, por exemplo, temos a questão do derrame pleural neoplásico. Caso o derrame seja um câncer, aí vai ser utilizada a quimio ou a radioterapia, que ela pode ser empregada de forma paliativa, levando em conta que a maioria dos tumores malignos, a existência de derrame pleural neoplásico, significa que essa doença ela sofreu metástase incurável, e assim, esse tumor, o tumor que melhor responde a essas medidas vai ser a questão do carcinoma de pequenas células pulmonares. De um modo geral, a única opção eficaz para esses doentes vai ser justamente a toracocentese terapêutica, e assim, se houver um reacúmulo desse derrame, deve-se optar entre a questão da pleurodose e ou instalação de dreno tubular permanente, que ela pode ser manejada no domicílio próprio do paciente. Aí essa questão da escolha vai ser muito individualizada, que vai considerar a questão do estado geral do paciente, vai considerar também a expectativa de vida, a tolerância e também o desconforto, e também assim a preferência pessoal do paciente, né? É que ele vai optar entre as demais opções. Também temos a questão do derrame parapneumônico, que ela vai ser dividida em 3 categorias, que vai ser o simples, em que ela é estéril, geralmente tem pequeno a moderado volume, e ela não vai requerer uma drenagem.
e sua resolução acompanha a resolução pneumonia. Ele vai acompanhar a resolução da pneumonia com o tratamento de antibióticos. Já no derrame complicado, na classificação complicada, é aquele que vai existir alterações inflamatórias sugestivas de invasão bacteriana do espaço pleural, porém ela não pode ser formalmente demonstrada. E ela vai ser tratada com antibiótico terapia, mais a questão da drenagem torácica. E por último tem a questão do IPEMA, que representa uma infecção grosseira do espaço pleural, sendo francamente purulento. E além da questão da antibiótico terapia, esse tipo de derrame ele precisa ser drenado o mais rápido possível, justamente para evitar a síndrome de encarceramento pulmonar secundário à fibrose pleural. Então, foi isso que eu vi na questão do derrame pleural. Até que fim, vamos lá. Por último, mas não menos importante, eu vou falar sobre a bronquite. Iniciando aí, pode passar, por favor, sobre a definição, né, o conceito em si sobre bronquite, né, que é a inflamação dos brônquios. Aí pode se instalar aí quando ocorre esse processo inflamatório e ocorre uma mudança, né, nos minúsculos cílios que revestem esse interior dos brônquios, e o que vai acontecer é que eles vão parar de eliminar o muco que existe nas vias aéreas respiratórias, né? Então, consequentemente, através dessa inflamação das principais vias aéreas dos pulmões, esse processo inflamatório vai provocar o estreitamento, né, dificultar a respiração, e aí vai dar origem a todos os sintomas que eu vou falar mais para frente. E essa bronquite, ela pode ser classificada em aguda ou bronquite crônica também. Pode passar. Sobre a etiologia, na bronquite aguda, pode ser vírus, né, ou infecção bacteriana, o mais comum é por vírus, corresponde a 90%, e na crônica, né, também da mesma forma, isso aí deriva já geralmente da bronquite aguda, né, mas só que ela tem um risco de desenvolver outras infecções respiratórias. Em alguns casos, a bronquite ela pode se derivar justamente da infecção bacteriana, e aí vai mudar justamente também a forma do tratamento, que eu vou falar mais ao final. As crises, elas podem ser desencadeadas por contato de ambientes químicos, por poeira, por inseticidas, enfim, todos esses fatores. Só que é importante ressaltar que o cigarro, ele é o principal responsável pelo agravamento da bronquite. Já na bronquite crônica, ela se instala, né, como a extensão aí da bronquite aguda, e também tendo como principal fator agravante aí a questão do cigarro, e por ser uma patologia rara entre as pessoas que não fumam, né, também aí popularmente é chamada de doença, a tosse dos fumantes, aliás, chamada tosse dos fumantes. Pode passar. Sobre a epidemiologia, né, acomete mais homens, né, mais comum acima de 40 anos, a quinta maior causa de internação no Brasil, está diretamente ligada aí com o tabagismo, e de 20 a 25% dos homens com idade entre 40 e 65 anos, a incidência é muito altíssima de apresentar a bronquite. Pode passar. Sobre a fisiopatologia, eu já disse inicialmente que ela se divide em aguda ou crônica, né? A diferença aí consiste na duração também e na forma que vai se agravar as crises da bronquite. Elas são mais curtas, né? Pode durar semanas ou meses ou anos. Na bronquite aguda, por exemplo, dura em torno de 1 a 2 semanas. Já na crônica, esses sintomas eles não vão desaparecer em pouco tempo. Pelo contrário, eles vão piorar ao passar do tempo e principalmente pela manhã, né? Ele se manifesta aí por 3 meses e durante pelo menos 2 anos consecutivos para ser classificada como bronquite crônica.
Em relação aí ao tabagismo e aos poluentes atmosféricos, né, que eles desencadeiam todo o processo inflamatório, eles provocam a hipertrofia das glândulas mucosas da traqueia e também dos brônquios, e causa a inflamação aí, caracterizada pela infiltração de macrófagos, aí tem a questão também a ativação dos linfócitos, TCD8, neutrófilos, e aí os macrófagos aumentados, quando presentes nas vias aéreas superiores, nas vias aéreas inferiores, eles vão participar de todo o processo inflamatório, né, por liberação de TNF-alfa, IL-8, todos esses fatores. E aí vai promover a questão da quimiotaxia dos neutrófilos. Pode passar. Sobre os sinais e sintomas, geralmente é tosse seca, tosse produtiva, dispneia, calafrios, coriza, respiração sibilante e febre. Vai depender do estágio que está a doença. Mas na bronquite aguda, caracteriza principalmente da tosse seca irritativa. Na crônica também é tosse seca, só que já é mais com a presença também de secreção. E tem a sensação de desconforto retroesternal, quando vai avançando, né, vai esse quadro infeccioso, aí vai surgindo os escarros, no início é mais mucoso, depois se torna mais mucopurulento. Tanto na forma aguda, lembrando, tanto na forma aguda quanto na crônica, a tosse é seu principal sintoma. Pode passar. Sobre o diagnóstico, a anamnese, o exame físico e os exames complementares, o diagnóstico leva em conta principalmente aí os sinais e sintomas, por isso a importância de uma anamnese bem detalhada, né, o histórico do paciente, todo o exame clínico, né. Em algumas situações também pode-se pedir a prova de função pulmonar ou espirometria, para poder ter aí um diagnóstico diferencial. Quanto à questão do exame físico, a ausculta pulmonar, né, um ponto de partida também para o diagnóstico. E os exames mais utilizados aí são a radiografia de torácica, mas também pode-se pedir também aí um teste de expectoração ou de função respiratória. Pode passar. Sobre o tratamento, ele vai ser sintomático, né? Ele geralmente é sintomático para aliviar aí a febre e as dores que o paciente vai apresentar no corpo, né? Também visa a fluidificação da secreção para poder justamente facilitar a eliminação do muco. O antibiótico, que ele pode ser utilizado quando a infecção é por bactéria, né? E a inalação também com broncodilatadores para poder aliviar a dificuldade respiratória. Por isso, aí também se recomenda a ingestão de líquidos, né, o paciente também ter repouso, utilizar nebuladores, né, para poder ajudar a soltar o muco, facilitar a respiração. Como eu disse, os broncodilatadores, eles também vão aliviar na questão da tosse, que é o principal sintoma, e reduzem aí a obstrução dos brônquios. Os anti-inflamatórios vai agir diminuindo a inflamação, os antitussígenos também, para a questão da tosse, é usado principalmente durante a noite, e, como eu disse, ressaltando, os antibióticos, eles só são usados quando há existência de uma infecção bacteriana. E é isso, finalizamos por aqui. Então é isso, galera. Obrigado, professor Rocio. Valeu, galera. Boa noite. Obrigado, professora, pela liberar a aula gravada. Valeu, pessoal. Tchau. Obrigado, galera. Tchau, tchau. Valeu.